Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse um professor e tivesse a missão de transformar um monte de delinquentes nos melhores alunos da cidade, o que você faria? Esse professor nem imagina que ensinar esses malucos pode ser a última coisa que ele faça na vida. Começamos conhecendo Richard Clark, um professor de história tudo certinho, que trabalha na famosíssima Academia Wellington, um colégio tão elitista que parece aquele tapete vermelho do Oscar. Em um belo dia, o Richard recebe uma cartinha, e não era um boleto não, é uma proposta de emprego. O cara tinha sido contratado como um professor de história numa escola chamada Marionberry High, e essa escola é o oposto da Wellington em todos os sentidos. Logo, uma secretária aparece do nada, avisando que o pai dele quer ter uma palavrinha com o filho. Aí entra o Tadeus, o pai do Richard, aquele tipo de pai old school, que acha que o sucesso é medido em cargos, ternos caros e charutos fedidos. O velho já chega jogando o filho numa cadeira, enfiando um cachimbo na boca dele como se fosse um prêmio, porque né, virar um dos engravatados da diretoria era o topo da cadeia alimentar pra essa galera. Só que o Richard tem outros planos, e ele cospe o cachimbo na hora, sujando o bolo comemorativo, aquele que alguém provavelmente passou o dia inteiro fazendo. E não para por aí, ele recusa o cargo chique da diretoria para dar aula na escola pública mesmo. O Tadeus então quase tem um treco. Ele diz que o filho vai voltar rastejando, pedindo desculpas com o rabo entre as pernas, mas o Richard responde que não vai voltar rastejando, e muito menos com qualquer coisa entre as pernas. Lá ele. Uma resposta que, digamos, saiu meio errada, e o clima de festa foi oficialmente cancelado. No dia seguinte, o nosso herói otimista vai direto para a escola nova, a gloriosa Marionberry High, que ficava num bairro, digamos, alternativo, tipo aquele lugar que até o GPS pede desculpas por te mandar. Chegando lá, o Richard percebe que a escola era diferente, mas bem diferente da academia chique que ele dava aulas. O lugar mais parecia uma penitenciária prestes a ser implodida, com as paredes descascando, janelas quebradas e aquela vibe de filme pós-apocalíptico com orçamento baixo. Mas e o Richard? O cara tá tranquilão, como se isso fosse só mais um passeio na Disney, e age como se estivesse chegando num spa 5 estrelas. A positividade do cara beira a demência. Ele resolve parar e perguntar onde fica o estacionamento dos professores, para uns sujeitos que pareciam ter sido direto de um clipe de rap. Os caras até respondem, e o Richard segue inocentemente as instruções, sem perceber que estava sendo trollado na cara dura. No fim das contas, o professor vai direto por um caminho onde os pneus do carro dele viram peneira, e mesmo assim o cara segue firme, sorrindo, como se estivesse participando de um tour guiado. No estacionamento, que mais parecia um campo de guerra, ele ainda dá de cara com umas placas bem sutis, uma dizendo vaga reservada para alunos, outra para SWAT e uma última para a Guarda Nacional, e se isso não acende um alerta de perigo, nada mais vai acender. Mesmo assim, o Richard estaciona o seu carrinho na maior tranquilidade, enquanto os outros motoristas protegem seus carros com correntes, alarmes e talvez até símbolos de proteção. O nosso protagonista coloca um trequinho para travar o volante, e quando ele sai do carro, ainda perde tempo admirando um adesivo engraçadinho. Só que quando vira para trás, o carro dele já foi pro limbo, e levaram tudo, até a pasta que ele estava segurando, deixando apenas a alça em sua mão. Só sobrou mesmo a sacolinha de almoço caída no chão. E aí, como se não bastasse, quando ele se abaixa para pegar a marmita, passa uma moto em cima. E não foi só o almoço que ela passou, foi em cima da dignidade inteira do Richard. Dentro da escola, a vibe continua firme e forte no caos. Logo na entrada, o Richard tem que passar por detectores de metal, já que a Marionberry High é tão tranquila que parece aeroporto com risco de atentado. Enquanto o cara tenta entender se ele tá mesmo numa escola ou num centro de triagem do sistema prisional, o Richard se depara com dois indivíduos que já dão um tom do que vem pela frente. Um cara com um penteado que desafia a física e o bom senso, e outro vendendo relógios usados como se fosse feirinha de domingo. O Richard, todo educado, responde que já tem um relógio, mas quando vai olhar pro pulso, nem isso ele tem mais. O relógio já tinha sido promovido a patrimônio de outra pessoa sem ele nem notar. E aí, como se o cenário não tivesse bom o suficiente, ainda tem mais, e rola uma treta das boas. Um sujeito chamado Griff McReynolds, que parece o tipo de cara que nasceu dentro de uma briga, começa a discutir com um outro que tem um nome tão longo que a legenda quase travou, mas a gente vai resumir e chamar ele de Paco Rodrigues. O Paco manda logo a letra, agora ele é o manda-chuva da escola, já que o Griff passou o último ano curtindo férias em formato de cadeia, e claro, os dois começam a trocar uns empurrões básicos, para manter a tradição do Marionberry. É aí que o Richard, completamente imune ao senso de autopreservação, resolve se meter. O cara entra no meio da pancadaria com a maior naturalidade do mundo, e o mais doido é que ele consegue fazer os dois apertarem as mãos, como se fossem velhos amigos. O Paco, indignado por ter sido interrompido no meio do show, ameaça o Richard, e também o Griff, mas o nosso professor Zen ignora completamente. Depois dessa, a gangue do Paco, que nem era da escola aliás, decide dar o fora. Eles saem como se tivessem um compromisso mais importante, tipo invadir outra escola. E o Richard, animadíssimo com a sua primeira mediação de conflito hardcore, se apresenta pro Griff daquele jeito todo atrapalhado. E o Griff olha pra ele com aquele ar de você não faz ideia do que tá fazendo aqui, e solta um comentário: tomara que o senhor sobreviva até o fim do dia. Depois disso, o Richard decide ir se informar com uma enfermeira, mas em vez de curativo ou atestado, ela tá distribuindo preservativos, porque era a famosa semana de conscientização sexual. E na Marionberry High, a prevenção vem antes de qualquer coisa, menos da segurança, da estrutura ou do ensino. Enquanto tenta entender o que tá rolando, o Richard
presencia uma cena no mínimo curiosa. Uma mulher armada com um taco de beisebol tá organizando os alunos no grito e no tapa. O taco quase fica preso no cabelo de um rapaz, mas a moça segue gritando ordens. Então Richard, cheio de coragem ou falta de noção, resolve ir tirar satisfação, dizendo que a diretoria não ia gostar nada daquilo. Só que tem um plot twist. Essa aí era a diretora Evelyn Doyle. A mulher não perde tempo e manda logo a real. Aquele lugar era tipo uma colônia penal disfarçada de escola. Todos os jovens problemáticos da cidade estavam ali reunidos, e se ele quisesse continuar vivo, era melhor abrir o olho. Mas o Richard, vivendo no país da esperança, ou no das maravilhas, responde que não acreditava que ninguém fosse tão problemático a ponto de não ter salvação. Quem ouve isso é a Victoria Chapel, a professora de teatro e assistente da diretora. Ela curte o papinho do Richard e se oferece para mostrar a sala dele. E bom, a tal sala mais parecia cenário de filme de terror classe C. O piso era podre, a parede estava caindo, tinha ratos e, de brinde, um sistema elétrico que dava choque, até se você só respirasse perto do interruptor. Mas o Richard continua super empolgado. Queria eu ter o otimismo desse cara. Ele solta um discurso cheio de amor sobre a sua vocação para ensinar, porque claramente ele confundiu a escola com Hogwarts. Então a Victoria fica tocada com tanta paixão e pergunta se ele é casado. O Richard explica que nunca teve tempo para namoro, só viveu pro trabalho. Ela também pergunta se ele tem algum parentesco com um tal de Thaddeus Clark, o chefão da academia Wellington, e descobre que o velho é o pai dele. Por isso, a Victoria mostra um livro escrito pelo Thaddeus e comenta que o Richard não se parecia nada com ele. E o Richard confirma, falando que se parecia mais com a mãe, mostrando uma foto de uma mulher. Só que tem um detalhe, a mãe era basicamente o próprio Richard de peruca. A Victoria também aproveita para revelar que o antigo professor de história se aposentou, ou melhor, ele foi espancado até a morte, o que segundo os padrões da Marion Barry High, conta como aposentadoria, mas nem isso serve para ligar o alerta no Richard. Depois disso, ele leva o cara até a sala dos professores, um lugar tão acolhedor quanto uma reunião de ex-detentos. Lá dentro tem de tudo, uma professora enchendo a cara, um outro vestindo colete à prova de balas e um terceiro que nem lembra onde fica a própria sala. E para fechar o tour com chave de ouro, o Richard ainda confunde a professora de educação física com um homem, culpa de um bigode que mais parecia ter sido patrocinado pela Gillette. Em seguida, chega a hora da cerimônia de abertura do ano letivo, e quando eu digo cerimônia, entendo um evento com presença da polícia armada até os dentes, cães farejadores e um clima digno de zona de guerra. A diretora Doyle sobe no palco e faz um discurso emocionante sobre um membro da diretoria que tá desaparecido, e ainda faz um apelo dramático para que devolvam o coitado, caso ele ainda esteja inteiro e não foi aposentado. Depois ela apresenta o novo professor de história, o nosso Richard, e pede educadamente para os alunos esperarem algumas semanas antes de tentarem fazer algo com ele. E olha que as expectativas dela tão altas, hein? Aí o microfone vai pro coitado, que como sempre, aproveita para soltar um discurso daqueles bem inspiradores. Ele fala que vê os alunos como o futuro da nação, que acredita neles, que o mundo pode mudar e essas coisas. E o professor então recebe como resposta um belo grito da bibliotecária da escola, mandando ele calar a boca. Depois de ser batizado oficialmente pela diretora, pelos alunos e até pela bibliotecária, o Richard finalmente vai dar a sua primeira aula. Ele já chega com aquele otimismo de quem ainda acha que dá pra mudar o mundo com um projetor e uma lousa. Só que o cenário é outro. A sala tava num nível de bagunça que nem filme de escola rebelde dos anos 90 tinha coragem de mostrar. É aluno falando alto pra um lado e outros jogando coisa pro outro. Mas é claro que o Richard decide começar leve. O cara sugere que os alunos se apresentem e compartilhem um pouco sobre si. A clássica dinâmica da vergonha, mas adaptada para a realidade de Marion Barry High. Ele chama primeiro a Natalie, uma garota que já chega com a energia errada. Ela diz que gosta de escrever poesia, mas o tipo de poesia que o palhaço Art do filme Terrifier ia amar. Depois é a vez do Anthony Jefferson, que fala que curte ficar de boa e aplicar uns golpes por aí, como quem diz que coleciona selos. Mas claro, ele também fala que curte poesia, e aí manda uma performance digna de arrepios, só que no pior sentido possível. Na sequência vem a Julie Robles, que já chega com uma barriguinha de grávida e solta que já tem 2 bebês além desse. Ela também começa a falar umas coisas sem noção, tipo sobre a sua maternidade precoce e uma vasectomia feita em casa. E quando parece que nada mais pode dar errado, o Richard chama o Griff, o ex-presidiário favorito da escola, e manda a clássica pergunta motivacional: onde você se vê em 10 anos? E então o Griff solta que se vê morando na casa do Richard, enquanto o próprio Richard tá preso. E não só é preso, é com o traseiro preso. E esse aí foi o tempero da ofensa. A sala então explode em gargalhada, e o Richard só observa, tentando manter a postura, enquanto por dentro ele tá considerando largar tudo e abrir uma padaria no interior. Mais tarde, o Richard tá na sala tentando lidar com um pequeno incêndio em cima da própria mesa, uma vida normal para quem trabalha no Marion Barry High. Enquanto ele apaga as chamas com a tranquilidade de quem já desistiu da sanidade, chega a Victoria perguntando como foi o primeiro dia. E o Richard, felizão, responde que foi ótimo, porque claro, ver alunos brigarem, o carro roubado e a sala pegando fogo é o padrão ouro da pedagogia. Aí ele pede uma carona, já que o seu carro foi pra Nárnia, e a Victoria plena diz que todo professor tem um carro roubado no primeiro dia, como se fosse um ritual de iniciação. Ela até topa levar ele embora, mas com uma condição: ele tem que ajudar na festa de boas-vindas mais tarde. E o Richard, que ainda acredita em finais felizes, aceita sem pestanejar. Chega a noite e a tal festa tá rolando. O clima tá animado, os jovens desajustados em paz temporária, e o Griff dando em cima da
Natalie. E não é que ela cai no papo dele, a moça vai com o rapaz pra pista e dança daquele jeito que hoje em dia com certeza seria censurado. Enquanto isso, o Richard, tentando ser útil, entrega um disco pro DJ. Ele diz que é muito bom, mas o que começa a tocar parece uma mistura de música de elevador com dor de cabeça, e a galera quase se revolta. Mas aí o DJ solta um remix e transforma o fracasso em hit, salvando o clima por pouco. Depois, o Richard vai trocar uma ideia com a Victoria, enquanto vários moleques aparecem batizando a bebida, porque né, toda festa de escola precisa de uma dose de caos ilegal. Nesse meio tempo, a gangue do Paco chega, e o líder tromba com um tal de Sr. DeMarco, e já manda o papo reto. O carregamento vai ser entregue num restaurante do Sr. A. Sim, parece que além de gangues, a escola também abriga um cartel de tóxicos. Aí os gangsters tentam entrar na festa, mas o Richard tenta barrar a galera com a ajuda de um dos alunos, só que o clima esquenta, principalmente quando o Griff aparece e manda o Paco sossegar. Então, o Paco reclama que o Griff tá com a Natalie, que supostamente era a mulher dele, mas a Natalie já solta que só saiu com o Paco uma vez. O famoso não foi namoro, foi um trauma. Com o clima tenso e a testosterona fervendo, tudo indica que vai sair pancadaria, e o Richard entra no modo pacificador e propõe que resolvam como pessoas civilizadas. E o Paco acaba topando, sugerindo uma corrida de galinhas. E aí o Richard, sendo o Richard, leva ao pé da letra, já imaginando dois franguinhos apostando corrida, e fica todo feliz. Mas logo ele percebe que a corrida de galinhas ali significa uma disputa de vida ou morte. Dois carros acelerando em direção a um penhasco, e o primeiro que pular é um covarde. Uma coisa bem normal, né? E é nesse momento que o Richard, achando que vai salvar o dia, pega o Corvette clássico da Victoria, aquele mesmo que é tratado como relíquia, e sai voando em direção à loucura. Antes dele sair, a Victoria até tenta avisar, mandando ter cuidado que tem coisas que são insubstituíveis. E ela tava falando do carro, é claro. Mas o Richard, na pureza, acha que era dele que ela tava falando. Então o professor chega no local da corrida em cima da hora, jogando o Corvette no meio da disputa, e manda um sermão sobre amizade, empatia e valor à vida. E acredita por uns segundos que convenceu os caras, porque eles pulam dos carros antes do penhasco. Mas aí o Richard percebe que eles pularam porque estavam quase caindo de verdade. E agora ele tá preso, no meio da estrada, com os carros bloqueando a saída e o abismo à frente. Por sorte, o Corvette tinha capota removível, e o Richard voa para longe feito um boneco de videogame. Já os carros não tiveram a mesma sorte. Todos despencam o penhasco abaixo, e uma explosão cinematográfica acontece, com direito a incêndio florestal e breaking news na TV. No dia seguinte, a diretora Evelyn quer sangue. Ela cobra explicações sobre o incêndio, e os rumores de que alunos e um professor estavam envolvidos. E o Richard tenta se esquivar no talento, mudando de assunto. Só que aí, do nada, ele repara num fio solto na saia da diretora, e como sempre, decide agir. Em vez de avisar a mulher como qualquer ser humano faria, ele tenta puxar discretamente, mas o fio se enrola no ventilador, que quase desfaz toda a saia da diretora. Do lado de fora, o Richard é surpreendido com algo raro naquele lugar: respeito. Isso mesmo, os alunos que na semana passada queriam enterrar ele atrás do ginásio, agora olham pro professor como se ele fosse um herói de guerra. Tudo por conta da tal corrida de galinhas da noite anterior, onde ele quase virou um churrasco humano. Pra coroar esse momento de glória, uma aluna aparece e entrega flores pra ele, um gesto fofo e raro, que imediatamente gera confusão, porque justo na hora a Victoria aparece, vê o buquê e acha que as flores são pra ela, um pedido de desculpas pelo pequeno acidente envolvendo seu Corvette. Enquanto isso, o Paco tá por perto, vê a troca de gentilezas entre o Richard e a Victoria, e já ativa o modo psicopata. Ele acha que o Richard e a mulher têm um rolo, e decide que é hora de resolver na base da violência. Ignorando tudo isso, o Richard vai pra sala dar mais uma aula, e dessa vez até instalou uma barreira protetora para evitar objetos voadores, ou alunos voadores. Só que pra surpresa de geral, ele já nem precisava mais disso. A aura de professor que encarou o penhasco já garantiu o respeito da galera. Quer dizer, o respeito sim, mas a atenção nem tanto. Porque aparentemente o Griff é o termômetro da sala. Se ele tá prestando atenção, todo mundo entra no clima. Mas se ele coloca o fone de ouvido, acabou. A sala vira uma rave. É cada um por si e livros que lutem. Mais tarde, rola uma feira de empregos na escola, e o Paco aproveita para abordar o Griff. O papo é um rolê com o Sr. DeMarco, que claramente não é um evento de networking da firma. Ele oferece um dinheiro, e o Griff, com a grana curta e a família precisando, aceita entrar nessa cilada. Depois, o Richard flagra uma cena que o deixa em alerta, o Paco partindo pra cima da Victoria. Só que um detalhe importante, a Victoria estava se defendendo muito bem. Ela parecia treinada por filmes de artes marciais dos anos 80. Mas o Richard, na sua eterna missão de herói atrapalhado, decide intervir, e como sempre ele faz tudo errado. Na tentativa de ajudar, ele acerta a própria aliada, tropeça, empurra e termina o combo jogando a coitada dentro de um aquário. Pelo menos uma coisa boa acontece, pois o Paco é neutralizado no processo, mas o estrago já estava feito. E como cereja no bolo, quem é que aparece nessa hora? A diretora. A mulher tá ali com o olhar de quem já cancelou o contrato de trabalho do cara mentalmente. Ela não perde tempo e manda o recado: se o Richard continuar arranjando confusão, o cara vai ser demitido sem choro. O Richard, é claro, tenta se justificar, mas vamos combinar que é difícil defender um combo de peixe no rosto, flores mal interpretadas e pancadaria improvisada com a diretora assistente. Chega a noite e o Richard, que agora tá na missão extraoficial de salvar a escola e conquistar a vice-diretora, tá na casa da Victoria cuidando dela. O problema é que, como sempre, ele tem um talento
natural de transformar momentos tranquilos em acidentes domésticos. Numa dessas, sem querer, ele mete uma gaveta na cara da mulher, mas o professor é tão inocente que acha que ela só tirou um cochilo rápido. Mal sabe ele que ela quase foi nocauteada por um móvel. Quando a Victoria acorda, ainda inteira, o que é um milagre, rola aquele clima. E o Richard, como sempre, estraga tudo. Ele começa a abrir o coração, falando um monte de coisas sem noção sobre nunca ter namorado e não saber como essas coisas funcionam. Mas a Victoria tá num bom dia e ela não liga, e os dois acabam se curtindo ali mesmo, com direito a relaxado em clima de romance. Mais tarde, já na missão de ir embora, o Richard tá num ônibus quando vê o Griff andando pela rua. E como o ônibus não para naquele bairro porque ele tem amor à própria lataria, o Richard resolve pular em movimento. Sim, o cara salta do ônibus como se fosse um dublê, tudo em nome da educação. Ele segue o Griff até uma boate de strip, porque aparentemente é ali que se resolve questões pedagógicas agora, e chama um aluno para trocar uma ideia. No meio do papo, ele descobre que o sonho do Griff é fazer faculdade, isso mesmo. O cara só queria estudar, sair daquele buraco e ter uma vida melhor. E o Richard se emociona com aquilo e promete ajudar no que puder. E aí é claro que ele dá aquela escorregada básica na sensatez e solta que o Griff não precisa viver num lugar cheio de velhos decrépitos e de uma dançarina de meia idade desesperada por uns trocados. Só que adivinha quem tava ouvindo? A própria dançarina. E ela não pensa duas vezes e mete um socão na cara do Richard, que faz até os velhos decrépitos vibrarem de emoção. No dia seguinte, o professor tá de volta à escola, agora com um plano: conquistar a turma através do Griff. Ele já tinha sacado que o Griff era o tipo de líder da alcateia. Quando o moleque tá interessado, todo mundo presta atenção. A boa notícia é que o plano funciona. O Griff começa a mostrar interesse nas aulas, e com um efeito dominó, o resto da galera também entra na onda. De repente, a turma inteira vira um grupo de alunos exemplares, ou quase. E o Richard, empolgado, começa a dar aulas usando referências do cotidiano deles. Por exemplo, se ele quer ensinar matemática, ele usa uma briga de gangue como exemplo. Se quer ensinar história, provavelmente ele vai comparar o Alexandre o Grande com o líder do tráfico local. E eu não entendo porque um professor de história tá ensinando matemática, mas tudo bem, né? Esse filme aí é tão doido que a gente nem questiona. E o milagre não para por aí. A mudança vai além da sala de aula. A escola inteira se transforma. Agora parece uma instituição decente, e não mais um cenário de apocalipse zumbi. Até o bairro dá uma melhorada. Lembra o ônibus que nem parava ali de medo? Agora ele para. Tem até gente entrando sem precisar se jogar na porta aberta. Ah, e o membro da diretoria que tinha sido sequestrado, ele foi solto. Só faltou a escola ganhar o selo de melhor colégio do ano. Mas é claro que nem todo mundo gostou da revolução do Richard. A diretora Evelyn, em vez de comemorar o milagre, fica boladona. Porque quando tudo começa a dar certo, o Caos perde o emprego. E ela parece gostar do caos. E quem não tá feliz também é o Paco, que tá vendo seu pequeno império de bagunça sendo destruído pela educação. Pior que ser derrotado por um professor é ser derrotado por aquele professor. Numa noite qualquer, o Griff é agora praticamente um exemplo de superação, conta pra Natalie que recebeu uma resposta de uma faculdade. E não era só spam, era real. Ele tinha chances de entrar, e tudo graças ao Richard, o professor mais caótico e acidentalmente inspirador da história da educação. Para comemorar, ele leva a garota num encontro bem romântico, num cabaré. Só que era um cabaré cultural, onde as dançarinas com doutorado faziam performance de Shakespeare. E então chega o grande dia, o tão esperado teste pra faculdade. A galera fica toda animada, respondendo com foco, suor e talvez até esperança. Enquanto isso, o Richard tá em casa, tentando malhar, que no caso dele parece mais uma luta contra a própria existência. O cara é tão descoordenado que parece estar praticando arte abstrata com o corpo. À noite vem a bomba. A gangue do Paco arma mais uma. Eles trocam os testes originais por versões sabotadas. Por isso, a diretora aparece sorridente, feito vilã da Disney, e anuncia que ninguém passou. A turma inteira zerou o bonito. Pra ela, isso só confirma o que sempre quis acreditar, que o Richard era uma fraude, uma piada mal contada com diploma. E pra piorar, a Victoria, num momento sincerão, sem querer, deixa escapar que ela e o Richard deram uma boa relaxada. E com isso, o professor é demitido na hora. E então o Richard sai dali no modo derrota absoluta, com a cabeça baixa, andando como se o mundo inteiro tivesse apertado dislike nele. E claro, começa a chover, mas só em cima dele. No dia seguinte, o caos foi renovado. O cara da diretoria que tinha sido sequestrado foi sequestrado de novo. O Anferny, com os updates do submundo, aparece contando que rolavam boatos de que foi o Paco que trocou os testes, e por isso todo mundo se deu mal. Agora o Griff, desesperado por grana, tava prestes a fazer o tal servicinho com o Paco, aquele que provavelmente incluía um crime, prisão e manchete no jornal. Por isso, a Julia, a Natalie, a Victoria e o próprio Anferny se juntam para tentar evitar a tragédia. Eles lembram que o Richard tinha dito que curtia Chinatown e vão até lá procurar o homem. Logo eles encontram o coitado enchendo a cara num bar, totalmente sem rumo e sem dignidade, e a Victoria vai lá, puxa o Richard no tapa emocional e bota ele de volta nos trilhos. E enquanto estão indo pro restaurante do Sr. A, eles explicam tudo pro Richard, as provas trocadas, o plano do Griff e o perigo que tava por vir. Chegando lá, começa a operação mais aleatória do filme, se é que tem como, né? O Richard e a Victoria se disfarçam de garçons, e o plano é distraírem o Sr. DeMarco, o vilão de terno padrão, e roubarem uma maleta cheia de grana, coisa básica de escola pública, né? Milagrosamente, o plano dá certo, eles metem um migué, pegam a maleta e fogem pra cozinha. Lá o Richard abre e encontra uma pilha de dinheiro e uma arma. O cara nem pensa duas vezes, e mete a arma numa travessa cheia
cheia de molho que um cozinheiro imediatamente enfia no forno. E pronto, agora temos uma pistola parmesão sendo assada pro jantar. Enquanto isso, o Griff tá começando a ter uma epifania. Ele percebe que tá prestes a fazer uma burrada das grandes e decide cair fora. Só que o Paco avisa que se ele sair, vai direto pra vala. Depois de todo o caos da cozinha gourmet do crime, o Richard e a Victoria resolvem subir de nível e vão direto até o vilão. Lá eles encontram um segurança loiro, grandalhão e bem dedicado, pra não dizer outra coisa, calvo. O casal pede pra falar com o tal Sr. A, e o Brutamontes decide revistar o Richard com uma intensidade um pouco suspeita. O cara claramente estava mais animado que o normal pra esse tipo de trabalho. Passada essa inspeção estilo encontro forçado, eles são autorizados a entrar. Lá finalmente encontram o Griff e o Paco, e o Richard entra no modo teatro improvisado nível mestre. Ele finge que é traficante, infiltrado a mando do DeMarco, e que toda essa história de professor era só uma fachada, e quase convence. Quase, porque do nada surge a cereja do bolo, a diretora Evelyn Doyle. E sim, ela era ninguém menos que o temido Sr. A. Pois é, a própria diretora da escola também era a chefona do esquema criminoso. Mas a diretora é desconfiada, e ela quer uma prova de que o Richard é mesmo do time dela. Aí ela chama o segurança loiro de novo para revistar o Richard mais uma vez. Aparentemente o Brutamontes está gamado no professor, e usava qualquer desculpa para fazer aquela checada do carro do leite. Aí a diretora vai além, manda o Richard aplicar uma droga na frente de todo mundo, como teste de fidelidade. Mas o cara é esperto do jeito que é, pega uma bolinha escondida e injeta o negócio lá dentro. Só que é claro, nada com o Richard dá 100% certo. Ele tenta se livrar da bolinha depois da cena, mas ela quica, faz umas acrobacias olímpicas e ele engole ela. Sim, o cara engole a bolinha recheada de entorpecente. No entanto, a diretora fica convencida de que ele é real, mas do nada eles ouvem tiros. O segurança corre para ver e volta aliviado. Era só a arma que o Richard tinha colocado no forno explodindo. Aí a diretora Doyle então vai buscar o carregamento. E o Richard e a Victoria aproveitam para contar pro Griff que estão ali para salvar ele. O moleque fica lisonjeado, quase chora. Aí o Richard revela que os testes tinham sido trocados e que tudo foi uma armação do Paco. Só que antes que role um abraço coletivo de libertação, o DeMarco invade e entrega a farsa toda. O disfarce do Richard vai por água abaixo. Os bandidos se armam e decidem que vão resolver o problema, colocando os professores dentro de um freezer. Mas aí, quando tudo parece perdido, a porta arrebenta e os alunos da Berry High invadem um lugar como se fossem os Vingadores. Então começa a maior pancadaria que a escola já viu. O Paco tenta atacar a Vitória, mas toma uma pancada com um pedaço de carne crua na cabeça e apaga no chão. Aí o DeMarco pega uma serra e vai pra cima da Victoria, mas o Griff aparece e impede o massacre. O Anferny, que sempre surge no melhor time, pula no segurança loiro, aquele que era o fã do Richard, e faz o Brutamontes bater com a cara em todas as panelas penduradas na cozinha. E o grandalhão desmaia ouvindo os sinos de aço inox. Enquanto isso, o Richard vai atrás da diretora e agarra ela, mas os dois tinham ido parar no meio de um evento de violência contra a mulher, e o professor fica com vergonha, por isso ele solta a diretora. E como se ainda não bastasse, um capanga do DeMarco aparece armado, mas o Richard chama atenção pra isso, e uma das mulheres aplica um karatê relâmpago no bandido, arrancando a arma da mão dele. E ainda aparece uma bodybuilder que parte pra cima do cara com fúria olímpica. Aí o Richard vai atrás da diretora Doyle, pulando em cima dela, mas percebe tarde demais que era a mulher errada. Essa é a professora de educação física, aquela que parece o Rambo com peruca. E ela, nem um pouco feliz, dá um socão na barriga do Richard. Então a diretora criminosa tenta dar o bote pra fugir, mas é cercada pelos alunos do Richard. E olha só que curioso, a galera não abre caminho nem com a arma na mão da chefe do crime, porque eles sabem que a diretora sempre quis passar a perna neles, usar a escola como fachada e esconder seu próprio esquema sujo. Eles seguram a barra, ganham tempo, e é claro, a polícia aparece na hora certa, prende a mulher e põe um ponto final no reinado de terror dentro da escola. Um tempo depois, vemos a cerimônia de formatura, aquele momento obrigatório de aplausos e discursos emocionados. O Richard, que agora virou o diretor interino, sim, um professor que mal sabia ligar o interruptor, agora tá mandando na escola, e ele olha pra plateia e vê a sua mãe, toda orgulhosa, ao lado da mãe do Griff. E o Griff, ele virou o melhor da turma, passou com nota máxima em tudo e foi direto pra faculdade que ele sempre sonhou, mostrando que o moleque deu a volta por cima. E encerramos vendo que o Griff é um dos poucos alunos que realmente conseguiram se formar, porque vamos combinar, né? O Richard fez algumas mudanças de peso, mas ele não é mágico. Fala galera, você também ia insistir como o Richard ou desistiria desses alunos? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.